Na live das profecias de hoje vamos comentar o texto do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Acompanhe esta transmissão ao vivo e convide seus amigos para participar. Boa noite a você aí sintonizado conosco, hoje na nossa live das profecias. Vamos comentar o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Se você estiver assistindo esse vídeo, compartilhe, repasse ele aí nas suas redes sociais. E vamos estar falando, sobre a importância dessa carta de João à igreja de Sardes. Então você pode acompanhar comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 6, que é muito importante, para a nossa edificação espiritual. Então vamos ler, você pode aí pegar a sua Bíblia e você pode ler, acompanhar o texto que nós vamos comentar as escrituras sagradas. E diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até que ponto, que nós podemos entender, que se trata de um movimento de salvação, de um movimento de adoração. Nós comentamos, você deve ter visto aí o texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo. Então, nós estamos vendo que Jesus ele tem o controle sobre a igreja. Ele é o sumo sacerdote, ele é o Senhor, e tudo o que é feito na igreja tem que ser feito em nome de Jesus. Nós não podemos, assim, deixar Jesus em segundo plano, em terceiro plano. Nós vemos hoje que as igrejas se preocupam com tantas coisas, com tanta estrutura, em agradar mais a si mesmo, em agradar as pessoas, do que em agradar a Deus, do que em fazer a vontade de Deus. São muitos movimentos, são muitos assim coisas que têm muita aparência, mas que não representa realmente a vontade do Senhor, que não representa aquilo que realmente, a palavra assim requer de cada um. Veja que João começa dizendo: conheço as tuas obras, que tem nomes, diz que está vivo, mas está morto. Quer dizer, aparentemente parece estar tudo bem, parece que está tudo certo, que nem você vê uma imagem como essa, uma igreja grande, uma igreja rica, uma igreja com pessoa ali, braço erguido,
e todo mundo ali cantando, mas aparentemente parece que está vivo, mas está morto. Está morto por quê? Está morto porque as pessoas estão preocupadas, né, com seus próprios interesses, estão preocupados com o seu próprio bem-estar e deixando a Deus, deixando as coisas do Senhor para, para trás, deixando, né, para aquilo que pouco interessa. Nós lemos na palavra, né, que Jesus fala que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É daqui que sai, né, aquela frase famosa que diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós temos que, a cada dia, conforme nós vamos acompanhando aí as profecias, as cartas em Apocalipse, nós vemos que a cada dia o mais importante é a busca pela salvação, é a busca pelo reino do céu. Essa que é a única mensagem que nós temos que pregar, a única mensagem que nós temos que ensinar as pessoas a buscar a salvação, a buscar ao reino do céu. Essa igreja aqui que o texto do Apocalipse ele aqui destaca, era uma igreja que estava ali, aparentemente todo mundo que olhava pensava que era uma igreja consolidada, pensava que era uma igreja que estava firmada, uma igreja que estava assim organizada, mas no entanto era uma igreja que estava morta e que havia ainda pessoas que ali estavam no meio e que ali estavam para morrer. E aí João diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende, porque se não vigiasse, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti." Quer dizer, as pessoas estavam ali tão preocupadas com tantas coisas, preocupadas com as coisas que eles achavam que eram importantes, mas não estavam se esforçando para o reino do céu. Nós vemos que em Lucas capítulo 13, no versículo 24, diz: "Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão." Isso é muito importante. Nós vemos que as pessoas às vezes têm uma tendência a seguir o que os outros estão fazendo. Nós vemos agora, estamos vivendo essa pandemia, e veja que a maioria das coisas que as pessoas falam sobre essa pandemia não se tem nenhuma prova matemática. Eles dizem: se você ficar dentro de casa, isso vai evitar que você se contagie. Mas qual é o índice numérico que prova isso? Né? Por exemplo, você pega um copo de água. Se você encher 1 litro de água, você vai dizer aqui: nesse litro tem 1 litro de água. Mas por que tem 1 litro de água? Porque ele tem ali 1000 ml. Então, cada ml que vai se completando, se completa 1000 ml, que é correspondente a 1 litro. Então, você tem uma unidade de medição. Aí, se você jogar metade dessa água que está dentro dessa garrafa fora, ali você vai ter 500 ml. Por quê? Você esvaziou metade e como a unidade era ml, então você tem 500 ml. Então você tem uma unidade de medição. Então eles dizem assim, que se as pessoas ficam dentro de casa, as pessoas não se contagiam. E se sai para a rua, se contagia. Mas qual é o índice de medida que tem para se chegar a essa conclusão? Nenhum. É somente alguém que falou isso e aí todo mundo começou a seguir isso que alguém falou. Então é essas coisas que são as coisas que contaminaram a igreja. Uma pessoa fala uma coisa, as outras pessoas acabam todas seguindo.
você veja bem que durante o tempo da igreja, muitos movimentos aconteceram. Vamos lembrar aqui um movimento recente. Lembra aquele movimento que as pessoas ficavam todo mundo num acampamento, aí dizia que estava fazendo lá regressão, esqueci o nome de como chamava o negócio lá que eles falavam, lá encontro. Ah, era o encontro, aí todo mundo lá ia para o encontro, ficava lá e chorava. Eu só sei que foi um desastre aquilo lá, né? Foi uma coisa assim que alguém inventou, espalhou aquilo, aí todo mundo pegou e começou a fazer, mas ninguém parou para pensar, mas será que isso tem fundamento? Será que Jesus está aprovando isso? E foi o que se viu, foi só confusão, foi só besteira, as pessoas voltando ao passado. A Bíblia mesmo ensina que quem está em Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então não tem que ficar fazendo regressão do passado para saber as coisas que estão acontecendo, né? Por que eu digo isso? Porque é justamente essas coisas que contaminam o movimento. Todo mundo segue um padrão. Pode ver, essas igrejas aqui que você está vendo, ela tem um padrão. Há pouco tempo mesmo eu vi um músico que ele foi morar nos Estados Unidos e ele disse assim, que lá muitas igrejas elas não têm mais assim aquele padrão de conversão, que as pessoas ali crescem, se convertem, daí viram músico. Não, a igreja contrata músico. Então, se o músico ele atender às necessidades que a igreja quer, se ele tocar, for profissional, ele é aceito dentro da igreja. Aí tem toda a regra que ele tem que seguir como músico da igreja, mas não entra no mérito se ele é crente, se não é, se vai para o céu, se não vai. Eles fazem aquilo dentro daquele padrão, daquilo que eles querem. Então é esse modelo que nós estamos vendo hoje. É um grande movimento, um grande acontecimento. E é por isso, né, que lá no livro de Apocalipse, ele diz que virei como ladrão e nem vão perceber, porque não estão vigiando, não estão observando, não estão vendo as coisas como estão acontecendo. Então, quando Jesus voltar, essas pessoas não vão nem perceber, porque eles não estão esperando a volta de Jesus. Eles estão preocupados com tanta coisa, com tantas coisas desse mundo, com tantas coisas, né, que estão aí à frente deles. Por isso que mais uma vez nós voltamos. Esforçai-vos, esforça-te, entrai pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quer dizer, as pessoas pensam que são os grandes movimentos, que são essas grandes estruturas que estão representando, que estão trazendo a palavra de Deus. Não são, não. Veja que no próprio livro, né, aqui de Apocalipse, ele diz assim: poucos tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras, e essas andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quer dizer, ele disse que no meio daquela multidão toda, no meio daquela igreja, eram poucas as pessoas que estavam aí com as suas vestes brancas e que seriam salvas. São poucas. Então veja que isso é uma coisa assim que tem ocorrido muito, né? Às vezes a pessoa está ali na igreja, está vendo que as coisas não estão sendo compatíveis, está vendo que o movimento, essa falácia, esse linguajar, esse jeito de ser, essa hipocrisia, né? A pessoa às vezes se acha hipócrita, se acha melhor do que os outros. Ah, porque canta, porque chora, porque ergue a mão. Olha, todas essas coisas têm que ser deixado de fora. Você não deve se impressionar com pessoa que chora, pessoa que profetiza, pessoa que ergue as mãos para cima. Esqueça isso, nem observe, porque primeiramente a pessoa que ela é realmente fiel a Deus, os mais santos são aqueles que você não vê. São as pessoas que têm uma intimidade particular com Deus, que ele fala com Deus no seu íntimo, no seu quarto com a sua porta fechada. Não faz as coisas para que os homens vejam, e sim faz as coisas para que o Senhor possa ver.
E nós vemos, né, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Deus amaldiçoou o homem, dizendo: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é o que? É uma maldição, uma coisa que veio porque o homem é obrigado a acordar cedo. Você veja como que é a rotina humana. A pessoa acorda, pega lá o seu trabalho, pega o ônibus lotado, vai trabalhar, trabalha o mês inteiro, aí ele recebe seu salário, aí ele paga a força, paga a água, paga o aluguel da casa, e isso acabou. Não tem mais nada, quer dizer, não tem, a vida não proporciona um descanso, não proporciona uma oportunidade da pessoa ser feliz. E por isso que em Hebreus diz: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quer dizer, a nossa pátria está no céu. O nosso descanso é no reino do céu. Enquanto nós estivermos nessa casa, nessa vida, nesse mundo, vai ser dor, vai ser sofrimento, vai ser tribulação. O descanso é no céu. Então nós temos que nos esforçar para entrar no céu. Não é se esforçar para ter bens materiais, se esforçar para ter coisa na terra, para se esforçar para ter coisa nesse mundo. Esforcemos, como é que aqui o texto diz? Olha, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, né? Porque as pessoas ficam, às vezes, tão preocupadas com as coisas dessa vida, tão preocupada com as conquistas da terra, achando que o céu é uma consequência. Já estou no céu, não preciso, né? Quem tem certeza da salvação? As pessoas erguem a mão, batem palma e tudo achando que já está no céu, que não precisa fazer mais nada. Tem que se esforçar. É com esforço, é com muita dedicação, é 100% da mente estar preocupada, comprometida com a salvação da alma. Não dá para dividir, não dá para dividir o interesse, não dá para dividir o pensamento, não dá para dividir nada. É 100% focalizado na salvação. Por quê? Por isso que o texto diz, né, que Jesus vai vir e não vai nem perceber, porque não estava vigiando, não estava esperando. Então Jesus diz aqui o texto: virei como o ladrão e nem conhecerás de modo algum. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, quer dizer, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Essa é a nossa preocupação. É o nome está escrito no livro da vida. Não é ganhar nome de rua, né? A pessoa morre, aí nomeia, rua tal com nome. Isso aí não adianta nada. Nome de prédio, nome de cidade. Tantas pessoas que não existem mais na Terra e que deixaram aí o nome em prédios,
nome em ruas, nome em órgãos públicos. Isso não adianta o quê? Serve para quê? Não serve para nada. Não adianta nada, não serviu para nada. Se a pessoa não estiver descansando no descanso eterno, o legado que fica na terra, para nada serve, para nada se aproveita. Só descansa, né? É muito comum a pessoa morrer e falar, descansou. Descansou nada. É aí que começa o sofrimento. Porque quando a pessoa morre sem ter tido um encontro com Jesus, é que começa a tortura, é que começa o sofrimento, não descansa não. Aí que começa a dor, que começa o sofrimento, e aí é uma coisa eterna, que não tem mais reversão, que não tem mais volta. Quer descansar? Quer morrer em paz? É somente aquele que está se esforçando para permanecer na presença de Deus. E esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Aí sim, que se um dia você passa num velório de alguém que partiu, que era servo do Senhor, que se esforçava para buscar Deus, aí você pode dizer, essa pessoa está descansando. Mas essa frase, descansou, como que nós podemos, né, cravar que alguém tenha descansado, sendo que isso é algo tão sério, né? Deus requer tantas coisas, né, para que uma pessoa possa entrar no céu e descansar. Por isso que o texto, ele falou lá para a igreja de Sardes, que ele vai vir e nem vocês vão perceber, porque estava envolvido com as coisas da terra, estava envolvido com as coisas do mundo. Por isso que nós temos que ficar sempre atentos, sempre ligados, né? Sabendo que em Jesus Cristo é o único que nós podemos realmente colocar a nossa esperança, somente em Jesus Cristo que nós podemos colocar as nossas forças, somente em Jesus Cristo que merece toda a nossa honra e toda a nossa adoração. Então veja que nessa sequência que nós estamos falando aqui das igrejas de Apocalipse, são o modelo, porque nós começamos dizendo pelo qual motivo que as igrejas não subiriam no arrebatamento. E cada vez, né, nós estamos vendo aí o porquê, né? Porque as igrejas estão afastadas, fora do caminho do Senhor. Então espero que você tenha entendido a mensagem que nós quisermos passar hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever para nós, você pode compartilhar aí o nosso vídeo, a nossa live. E cada semana, né, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui trazendo um pouquinho mais da palavra, um pouquinho mais desse ensinamento. E sempre é aquela coisa, né? Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. A pessoa pode concordar, pode discordar, porque as pessoas são livres, cada um é livre para tomar as suas próprias decisões. O que nós sabemos é que a qualquer momento Jesus vai voltar. E importa é nós estarmos preparados, como a Bíblia diz, né? Cuida de ti e da doutrina. Então, quando eu falo essas coisas, a preocupação primeira sou eu, né? É de eu observar esses textos, de eu não cometer esses erros, porque eu não quero de forma alguma ficar de fora na hora que Jesus vier para buscar o seu povo. Espero que você também que assistir esse vídeo tenha esse princípio, essa preocupação na sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e no próximo sábado, às 21h30, estaremos aqui para mais uma live das profecias. Encerra-se aqui mais uma live das profecias. No próximo sábado, às 21h30, se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.